Tudo bem com você? Boa tarde. Hoje vamos conversar sobre família. Um pilar que eu considero fundamental para o desenvolvimento do ser humano, para que nós possamos crescer ao longo da nossa vida de uma forma mais consistente, bela, é fundamental para que tenha equilíbrio, né? Porque a família ela é o centro da sociedade, né? Ela é a célula principal. Ela faz com que você tenha uma conexão, né, muito próxima de todos que te cercam realmente de uma forma consanguínea, né? E isto faz com que a gente tenha um emocional e uma mente muito equilibrada quando essa família também tem esse emocional bastante equilibrado. Então, no desenvolvimento do ser humano, como eu digo, né, é a questão do grande ser humano, o desenvolvimento do grande ser humano. Vou te contar uma história da minha vida, da percepção de família que tive, né, ao perceber, né, na minha relação, o quão importante é o seu pai e a sua mãe na orientação e na sua formação para que você possa seguir trajetórias, né? Recordo-me muito bem, né, que trabalhei nessa questão quando meus pais eles não tinham efetivamente dinheiro para éramos quatro filhos, né? Somos quatro filhos e ter diversos filhos em escolas isso é extremamente custoso, né? E meu pai que veio do interior, né? Família extremamente simples, né? Diversos filhos, como minha mãe também, né? Diversos irmãos se uniram, começaram a criar sua família. Eu sou o mais jovem, mais novo dos quatro filhos e fui percebendo a dificuldade que minha família tinha financeira de nos sustentar, né? A vida era digna, tínhamos alimentação, tínhamos uma casa, né, onde morar, e a questão da família, nesse crescimento, nessa interação com os irmãos e com os pais, isso aí vai nos colocando numa condição de ingresso nas fases posteriores da sociedade que são de fato muito interessantes, né? Então, uma história que eu posso contar para você sobre esse assunto, né, foi a insistência, né, dos meus pais em perceber, né, que de fato meu desempenho num colégio público perto da minha casa que existia, quando eu fazia primeira e segunda série, eles estavam muito aquém, bastante baixo. Então, eles me colocaram no colégio particular. Eu tive dificuldade inicial de uma forma muito forte, notas vermelhas, etc. Depois entrei em colégios mais fortes e aí fui percebendo, né, a importância da família no direcionamento dos filhos para que eles possam ter uma continuidade do ensino, principalmente as famílias que têm um poder aquisitivo menor, né, do qual às vezes não tem uma solução à mão, né, diferentemente de quem tem dinheiro à mão, para que você possa colocar seu filho numa escola melhor, com um resultado melhor, mais esperado, etc., né, um ambiente cada vez melhor, o que facilita, logicamente, uma progressão posterior também melhor em termos de ensino e conhecimento adquirido. Mas, enfim, feita a terceira série, passei para a quarta série, fiz um curso chamado com uma professora espetacular chamada Dalete. Em seguida, fui para Dona Norca, onde fiz o curso preparatório do Colégio Militar e consegui ingressar no Colégio Militar. Então, como ex-aluno do Colégio Militar, eu entrei por prova, né? Então consegui passar nesse, eu chamo de concurso, e desse ingresso
foi quando as coisas, você vai cada vez melhor visualizando as possibilidades que você tem na vida de crescer, e fui caindo em mim a realidade sempre de que dependia de mim, a minha dedicação e meu estudo, tempo dedicado, para que eu pudesse de fato crescer na minha vida. Então, meus pais sempre estavam me apoiando, então foram 7 anos de estudo no colégio militar, uma convivência maravilhosa, fantástica, né? Em que você adquire muitos valores, né? Adquire um contato com o meio, né? Ainda que híbrido, mas um contato com o meio militar é muito bacana, muito leve e, repito, um ensino de primeira linha. Agora, lógico, não adianta ter o ensino se não tem o aluno se dedicando e estudando. Então, há uma questão do esforço para que você possa ter algum tipo de resultado. Pois bem, então, durante toda essa trajetória do colégio militar, repito que foram 7 anos, né, a gente vai recebendo o suporte da família, né? Ela vai te acompanhando, e meu pai, de um lado, mantinha a estrutura funcionando, e de outro, minha mãe, ela ia tentando fazer um suplemento orçamentário para casa e, ao mesmo tempo, mantendo a casa funcionando, e a gente vivia, graças a Deus, num ambiente familiar maravilhoso. Então, não tenham dúvidas, a conexão nossa com a família, ela lhe permite, na maioria das vezes, esse equilíbrio em casa, equilíbrio que te permita estudar, o equilíbrio que te permita se dedicar ao seu futuro. E aí cabe a você, né, realmente se dedicar. Então, esse trabalho dos pais para com os filhos, ele é muito importante, porque essa relação de harmonia dentro de casa, ela realmente possibilita que lhe dê as condições para que os filhos possam se desenvolver e crescer. Senão eles vão viver tensos, emocionalmente abalados, né? A mente às vezes perdida, sem saber o que fazer, se não há uma conexão, uma orientação dos pais em relação aos filhos, né? Daquilo que ele deva ou não deva estar fazendo. Buscar os momentos de lazer, os momentos de satisfação, de brincadeiras com os amigos nos ambientes possíveis, seja onde moram ou em outros locais, né? Passeios eventualmente, para onde pudesse ir, mas que de forma a criança ou adolescente ele possa, de um lado, se dedicar ao estudo, e de outro, ter esse relaxamento que é natural da faixa etária. Pois bem, e aí a gente continua essa relação de família em que ela vai se dissipando, né? Porque meus irmãos mais velhos, né? Um primeiro casa em um determinado momento, o segundo vai e casa no segundo momento, né? O terceiro, ele acabou saindo de casa porque ele teve um outro destino também, né? Ele também ingressou na Força Aérea, né? De uma forma direta, indo para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Ele foi para lá direto e fazendo ensino médio. Então, a família vai se desfazendo e você vai se tornando quase que quase um filho único, né? E os anos vão passando e você se dedicando, você estudando, e esse crescimento, essa evolução que nós temos, né, juntamente com a família, é um aporte fundamental para que a gente consiga ter realmente esse equilíbrio, o equilíbrio da dedicação ao seu futuro. Engraçado e curioso, né, que eu tinha, nessa época, a ficção de estudar comendo pipoca, né? Então eu fazia literalmente uma bacia de pipoca, né? E estudava, lia livros, né? Lia uma quantidade de conteúdo muito grande, né? Tinha um grande colega do qual a gente também estudava às vezes em parceria, então às vezes ele vinha em casa e eu ia mais na casa dele. Então eu tinha uma bicicleta, né, que é o único bem que eu de fato eu tinha, né, que meu pai me deu, e eu ia de bicicleta para casa dele e a gente ia lá e estudava bastante,
muitas tardes, algumas noites, né, alguns finais de semana, a gente tentava sempre procurar sempre um desempenho melhor no colégio. E graças a Deus, repito, o aporte da família para que você possa crescer, para que você possa ter o equilíbrio emocional, para você lidar com todas as dificuldades que a vida oferece, às vezes a dificuldade da não existência do dinheiro para lhe sustentar, ela faz com que você busque alternativas, né, para que você conduza o seu tempo. Né? Então, a minha diversão, quando eu tinha tempo para isso, era descer para jogar bola, ou descer para polícia ladrão, descer para pique-esconde, jogar vôlei. Então, assim, a evolução das brincadeiras ela vai acontecendo conforme a faixa etária, mas aproveitar a vida, né, daquilo que ela oferece a cada momento é muito importante, porque nem tudo é só o resultado final, mas na verdade tudo é um processo de construção, porque isso vai te dar exatamente o equilíbrio emocional para que você possa, como eu já falei, lidar bem com a vida, porque a vida ela é diferente para diversas pessoas, conforme o poder aquisitivo que cada família tem, né? Então, me recordo muito bem que quando eu estava lá embaixo, que minha mãe queria que eu fosse para casa, né, ela fazia um assovio, que é assim, bem longo, né? E lá do assovio dela eu saía correndo porque eu sabia que eu tinha que ir para casa porque minha mãe estava chamando. Eu sabia que o assovio era dela. E aí a gente corria para casa e normalmente, né, com a cor escura, né, de areia, de tanto brincar na rua, mas a felicidade de você ter amigos, né, por perto, e uma família que dá o suporte também por perto, é muito bom. Então, esse pilar da construção do ser humano, ele é fundamental, porque ele te fortalece como ser humano, ele te fortalece como pessoa, e te fortalece a cada ponto do seu crescimento, né? Então foram, especificamente, eu estou comentando 7 anos de colégio militar, da 5ª série à 3ª série antigamente, né, que seria hoje, né, a partir do 6º ano, né, indo até o segundo, a parte do ensino superior, do ensino, ensino fundamental e ensino, me fugiu o nome agora, né, mas é o que a gente chamava de 1º grau e 2º grau, né, ensino médio, né, ensino fundamental e ensino médio. Então, esse crescimento ao longo desse tempo da minha adolescência, ele foi maravilhoso, porque essa relação com a família, a saída lá de casa, visitar os primos, né? A gente visitava muitos primos que moravam, na sua maioria, perto da torre, né? Na casa da minha avó. Então, o relacionamento com a minha avó era fantástico, porque era uma reunião de tios, tias, meus pais, minha avó, né? Os primos e primas. Então é uma brincadeira generalizada, todo mundo juntava as suas comidinhas para a gente poder fazer o lanche depois, né, o jantar e o lanche, o jantar simples, né, comendo banana comprida, com bolacha, né, e a minha vida era maravilhosa, maravilhosa, né? Momentos de família que não tem preço, né, me fizeram, né, perceber que, repito, é um pilar um dos mais importantes da vida do desenvolvimento do ser humano, porque ele te dá a percepção de que você, de fato, está inserido dentro de uma família, da sua célula menor, que pai, mãe, irmãos, mas de uma célula maior, que é os primos, os tios, e essa fantástica relação, interação, de toda forma para que você pudesse viver a vida sempre de uma alegria maravilhosa, né? Não estou dizendo que tudo é perfeito, não é isso, absolutamente. Às vezes você pode ter um atrito com um primo aqui, uma prima ali, né, com um tio, um detalhe ou outro qualquer, mas é quando você tem um círculo familiar que te agrega, que te fortalece, que te deixa bem, nossa, é maravilhoso, realmente é fantástico. Então, esse crescimento,
da pessoa, né, ela está realmente muito ligada à família. Então recordo muito bem, né, já na segunda fase, quando eu estava falando do ensino médio, em que a pressão, né, da parte da educação era muito forte, né, a quantidade de conteúdo, de exercício é enorme, né. Eu tinha uma característica quando eu estudava, especificamente, que eu estudava muitos exercícios, entendendo como eles eram feitos. Era tanto exercício que às vezes eu em vez de fazer em quantidade, eu fazia por tipo de exercício e entendendo como que ele era feito, né? Isso me dava pelo menos uma capacidade de análise do modelo do exercício, de como ele se faz, e eu partia para um outro tipo de análise de como se fazia outros exercícios. Assim como muita leitura, etc., muita leitura, muito conhecimento agregado que você tem que ter de diversas áreas, né, da parte de humanas, em que você vai adquirindo com muita leitura e muitos livros, né, para pegar as diferenças, entender e você tentar captar tudo aquilo que for da melhor forma para o seu, vou chamar de HD externo, o seu HD interno aqui que está no seu cérebro, né? Então toda essa corrida, né, ela foi muito intensa. A minha família, como digo, ela sempre estando sempre próxima, né? Então a restrição financeira ela existia, né? Pelo fato de eu ter entrado no colégio militar, como havia comentado, na quinta série, fez com que houvesse um alívio financeiro do meu pai, porque o colégio militar você paga um valor, comparado com o colégio particular, extremamente baixo, mas ainda assim é uma despesa, porque você paga um valor mensal. Então, todo esse período, de alguma forma, eu ajudei meu pai para que ele pudesse gerenciar melhor os seus recursos, dessa forma, manter sua família, porque meu irmão, na época, ele morava uma parte em Barbacena, Minas Gerais, e depois que ele passou para a academia, ele foi para Pirassununga, São Paulo. E isso havia um ônus envolvido nisso, porque meu irmão morava fora, filho dos meus pais, e que isso trazia em casa, e eu percebia a certa apreensão deles, porque era uma despesa diferente e que existia. Então, nesse caminho, uma das coisas que eu havia prometido para mim mesmo é que eu poderia passar necessidades, mas eu não pediria jamais qualquer tipo de recurso, e nem aceitaria, mesmo que eles quisessem me dar recursos dos meus pais para que eles pudessem comprar alguma coisa para mim quando eu estivesse fora, porque eu sabia o quão difícil era eles terem uma estabilidade financeira para nos sustentar nesse formato, né? E é lógico, tudo que eles nos deram, né, ao longo da vida, tudo que eles nos ofereceram já era mais do que o suficiente para que eu tentasse de fato, na minha época, né, era assim, né, a gente queria logo a independência, essa liberdade financeira. Mas enfim, o que aconteceu? Né? Passa esse tempo todo e quando eu estou aproximadamente há 2 meses de concluir o ensino médio, meu pai falece de repente. Então, foi algo extremamente forte, né? Eu estive conectado com ele nesse momento. Só eu estava em casa desse dia e vi meu pai passar mal. A gente vai para o hospital, vê ele falecer. Foi uma guinada na minha vida, assim, uma perda gigantesca, gigantesca. Meu pai tinha 52 anos na época. É muito forte, é muito intenso. Então, isso transforma a gente. De um momento de maturidade que a gente pudesse ter, a gente passa para um outro perfil de maturidade. Entendendo que a vida, você tem que buscar essa independência, porque você não sabe de fato o dia de amanhã. Então, essa perda da presença do meu pai nesse momento para mim foi muito forte, né? Eu consegui entrar na academia da Força Aérea, né? Graças a Deus tive a sequência profissional que dá até para ver aqui, né, alguma coisa do que tem aqui nesse estúdio que nós concebemos, mas é muito forte
Então, a minha mãe era uma fortaleza maravilhosa, né? Tudo foi inesperado para todos da família, obviamente, né? E a gente iniciou uma fase em que minha mãe estava, né, em casa, entre aspas, sem meu pai, né, praticamente só. Foi quando que, ao mesmo tempo em que eu estava indo para a academia, o meu irmão tinha acabado de se formar na academia da Força Aérea, na AFA, e ele foi para Natal, Rio Grande do Norte, foi para Natal, fazer o seu curso de especialização, que é feito de fato até hoje em Natal. Então é um momento da vida que a gente passa e que a gente sente que a família ela tem que permanecer unida e se fortalecer entre seus membros, né? Eu tinha 2 irmãos casados, meu irmão solteiro ainda, morando em Natal, eu na academia, e a gente vai transformando a vida, e a vida vai se transformando em adequações que são difíceis para todos, né? Isso foi com a minha família. Você vai ter a sua história, né? Então, a família, nesse pilar família, eu reforço, quão importante é quando você tem uma união, quando você tem os seus irmãos, ainda que sejamos todos diferentes entre si, temos nossas características, e é importante que cada um se respeite e lide com a vida da forma que ele conseguiu construir a sua e que cada um no seu conjunto conseguiu construir, né? Mas a gente tentou, de alguma forma, sempre viver a vida da melhor forma. Então, a minha mãe, ela, nessa época, né, próximo do falecimento e pós-falecimento, minha mãe chegou a fazer faculdade à noite, né? Ela tinha um pré-período que ela chegou a fazer pedagogia à noite, se formou, graças a Deus, né? Ela montou um colégio, então esse colégio ele era um colégio que dava assistência educacional do jardim até a 4ª série, né? E então ele foi um colégio que estruturou e ajudou muitas pessoas a seguirem seus caminhos, graças a Deus, né? Então a família, repito, ela é um pilar, né, do ser humano que é fundamental para que você, de uma forma realmente, tendo os exemplos dos pais, de tios e avós, né, primos, e esse vínculo sanguíneo, né, e ele vai se fortalecendo e as trocas vão acontecendo, né? Então, isso tudo faz com que você possa de fato amadurecer, que você de fato possa ir se conectando com a sua fase posterior, que é o seu ingresso na sociedade, com o seu autossustento, e você se permita abraçar o mundo e se permita conhecer pessoas e conhecer diversas outras coisas que o mundo oferece. Então é indiscutível que a família ela tem esse papel fundamental na formação do ser humano, fundamental para que ele tenha uma conexão com as fases posteriores da fase adulta dessa pessoa. E quão belo né? Muitos anos depois, minha mãe faleceu, já com 79 anos, né? E esse convívio com ela foi maravilhoso, né? Ela sempre uma fortaleza, né? A gente sempre cultivando a referência do nosso pai, né? Pela história que ele teve, uma história muito mais simples do que a nossa história em si, mais uma belíssima história em que a gente consegue carregar conosco como os pilares dos exemplos que a gente vai acabar passando para o nosso filho, né? E assim segue, né? A vida ela vai se transformando. Então eu estou aqui te contando um trecho da minha vida, tá certo? Para que você entenda a importância do pilar da família, tá certo? No desenvolvimento desse ser humano. Não somos perfeitos, nós erramos, todos nós erramos, sem exceção. Mas o importante é a gente ir identificando esses
essas questões que nos envolvem, que nos levam aos erros, para que a gente possa amadurecer. E aí sim, a gente passar a tratar, né, a lidar com esse conjunto maior da sociedade da melhor forma possível. E a gente vai amadurecendo cada vez mais. Então, foi muito bom estar com você, te agradeço, uma boa tarde, tá certo? E até a próxima.